O dropshipping vai te frustrar e ele precisa te frustrar para que você consiga crescer dentro do mercado de e-commerce. Hoje quem diz que vive de dropshipping, que ficou milionário com dropshipping, é quem vende curso de dropshipping. Porque os caras que de fato cresceram no mercado, construíram empresas de valor, construíram negócios que hoje são vendáveis, que tem equity, branding, eles entenderam que o dropshipping ele não é modelo de negócio, mas ele é um meio de você testar produtos, é um meio de você validar ideias. O Onuha é um exemplo muito claro disso. Os caras começaram na Nigéria, mano. Os caras são da Nigéria e hoje moram em Dubai. Eles construíram a Icon. Ele é uma empresa, mano, que estava trabalhando esses dias agora com Lewandowski, como influenciador da marca, para fazer a foto das sopas. Então, esse tipo de cara, ele entendeu que o dropshipping ele é importante, ele vai te ajudar a crescer, ele vai te ajudar a validar a sua ideia, mas ele não é o seu modelo de negócio. Baseado nesses caras, que hoje vivem disso lá na Europa, aqui no Brasil mesmo, eu desenvolvi um método que é o que eu tenho replicado na minha empresa e que tem dado muito certo e que fez com que eles se tornassem multimilionários. A ideia aqui e o nome do método é o método Pentágono. Por que método Pentágono? Ele é feito em 5 pilares, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui os 5 pilares do método Pentágono. Qual que é a ideia aqui por trás do método Pentágono? A gente não vai parar de usar o dropshipping. O dropshipping ele sempre vai permanecer como uma parte dos processos da empresa. Mas a gente não vai se limitar a ele. Vou até desenhar aqui o pentágono para mostrar a estrutura correta aqui para vocês. Vamos ver se ele vai. Oh, foi. Então, o drop ele entra como a primeira fase. Qual que é a ideia do drop aqui inicialmente? A gente quer validar uma ideia. A gente não vai comprar esse produto aqui de lote, importar para o Brasil, comprar 1000 unidades sem saber se ele vende. A ideia aqui do dropshipping é a gente validar a ideia. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar uma unidade do fornecedor e enviar direto para o cliente final. O nosso objetivo aqui, em geral, não é gerar lucro. Pode ser que você consiga criar uma operação que ela vai gerar lucro e vai gerar pouco lucro, assim, uma média de 20% de lucro. É possível que você crie uma operação e você consiga ter essa margem de lucro, mas qual que é a ideia principal por trás do drop aqui? A gente não quer viver disso, a gente quer validar a ideia para depois fazer o processo de importação. Pô, Dustan, mas eu não quero fazer importação porque tem problema com estoque, tem que gerir estoque e de fato dá trabalho. Eu entendo porque hoje eu tenho estoque e dá muito trabalho, mas você vai entender qual que é a ideia aqui por trás. Quando a gente faz o drop e a gente validou a ideia, a gente tem as métricas boas, sabe qual que é o custo por aquisição, sabe qual que é o CTR, o CPC, qual que é a margem do mercado. Se a gente consegue comer uma fatia desse mercado, a gente vai para o white label. O que seria o white label? O white label, a ideia aqui por trás do white label é basicamente você comprar um produto sem marca e colocar a sua marca. Então, por exemplo, esse produto aqui, ele está escrito Holy Land. No caso, eu tiraria essa marca e colocaria a minha, né? Isso em produtos que eles não são patenteados, são produtos que têm a permissão para você fazer o processo de white label, né? Depois do processo de white label, aí sim começa a brincadeira. A gente vem para o processo de importação. Para quem não quer ter estoque, existe uma estratégia muito interessante e que você provavelmente conhece, que as pessoas usam aqui no Brasil, que é o fulfillment. Os fulfillments mais conhecidos que a gente tem hoje é o fulfillment do Mercado Livre e o fulfillment da Shopee. Qual que é a ideia? Você basicamente compra o lote do produto e envia para eles fazerem a gestão de estoque e fazerem o envio e até receber devoluções do produto. Então, nesse processo de importação, entra, que é muito importante, o fulfillment. O Onuha, para mim, ele é um exemplo muito grande do que o mercado pode fazer na vida das pessoas, né? E o Onuha, ele usa esse processo. Tá? Ele pega os produtos, ele faz lá na China, faz white label, coloca a marca dele, faz importação e envia para fulfillment. Eu vou dar um exemplo muito claro para você ver como é que esse negócio ele é absurdo. Qual que é a ideia? Quando a gente pensa em dropshipping hoje, o ideal é você fazer dropshipping na gringa. Então você quer construir uma empresa na gringa morando no Brasil. É muito difícil, você ter que viajar, vai gastar dinheiro para você estruturar um negócio lá. Não dá certo fazer isso. Qual que é a ideia aqui? A gente quer validar a ideia do drop na gringa e depois construir um e-commerce baseado nisso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai validar esse produto, vai fazer a importação e vai enviar para uma fulfillment. Se eu tenho uma operação, vou dizer na Europa, né? Vou dizer que na Alemanha, na França... vamos dizer que na Alemanha e na França. O que eu vou fazer? Eu vou comprar, importar esse produto para a Alemanha, colocar no full da Alemanha e vou comprar esse produto e vou enviar para o full da França. Eu vou ter uma entrega muito ágil, muito rápida e uma gestão de estoque muito eficiente. Não vou ter nenhum trabalho com essa parte de gestão de estoque. E custo, vale muito a pena.
Quando a gente dilui isso para a quantidade de produtos que você vai vender, faz total sentido. Se você fosse contratar alguém no Brasil, se você fosse contratar alguém lá fora, se você fosse contratar um galpão, ia gastar muito dinheiro. Qual que é a ideia do Full e por que ele funciona e por que você não precisa se preocupar? O Full é uma empresa especializada em fazer gestão de estoque. Então ele é um grande galpão que gerencia o estoque de várias empresas. Então já é um processo que já é validado para eles, entendeu? Ele já sabe como fazer. Então ele já tem eficiência, fica muito mais tranquilo de você trabalhar, né? Então eles gerem basicamente outras pequenas empresas dentro desse processo de Full. E o último processo aqui, que eu acho que é fundamental para toda empresa, seria a marca própria. Mas como assim? Você não falou que marca própria era o processo de white label? Mas qual que é a ideia aqui quando eu digo marca própria? É você criar um produto de consumo que você consiga ter recorrência, previsibilidade. Então, vamos dizer que, cara, eu sou especializado em microfone, né? Então, eu validei a operação de microfone. Hoje eu tenho full dos meus microfones lá na Europa, mas eu quero ter uma recorrência maior. O que eu vou fazer? Eu posso vender, pode ser um produto físico, mas eu posso vender um software que ele melhora alguns pontos do microfone. Então eu posso vender o software que deixa o microfone com um volume mais alto, que coloca anti-ruído. Então qual que é a ideia aqui? É você gerar recorrência. O que tem muita gente fazendo lá fora, quando a gente entra nesse processo aqui que eu chamo de marca própria, e que no caso é um processo de recorrência, é criar um software ou criar uma assinatura que faça com que o cliente ele tenha que consumir mais de uma vez. Como é que esse processo, tem poucas pessoas que falam, mas o processo de assinatura ele é muito interessante quando a gente já tem um processo de e-commerce validado, porque você consegue nessa assinatura disponibilizar para o cliente cupons de desconto, ou você consegue vender produtos todo mês para o cliente. Então, vou dar um exemplo de ração. Vamos dizer aí, suplementação para cachorro. O cachorro tem que comer todo mês. Ao invés do cliente ter que ir lá comprar todo mês, ele faz a assinatura e ele recebe todo mês na casa dele aquele produto. E aí você consegue reduzir o teu custo por aquisição nessa brincadeira. Então assim, você entende, você começa a ver e enxergar que é um processo muito de ecossistema, de construção de uma marca valiosa mesmo. Quando você para de olhar para o dropshipping e você entende esse processo completo, tudo começa a fazer mais sentido. Você consegue entender que, isso daqui tem valor. Isso daqui pode ser vendável, né? Então, resumindo, qual que é a ideia aqui? Cara, você tá querendo começar? Começa com dropshipping. Faz drop na gringa, mas não se limita a isso. Primeira oportunidade que você tem de você conseguir validar um produto, faz esse processo. Faz esse processo de importação e fulfillment. O que eu indico aqui, que muita gente faz e que faz sentido. Inicialmente, para você não colocar um fulfillment na Europa, o que você pode fazer? Você fala com a FF Order ou a Will e eles têm galpões. Eles têm os galpões que se chamam warehouse, que é onde eles fazem toda a gestão de estoque. Você consegue importar na própria China o teu produto. Então, por exemplo, ao invés de comprar uma unidade, você vai comprar um lote de 1000 unidades e vai enviar para a Will, na China, para eles fazerem todo o envio para o mundo todo, para a Europa toda. Você vai conseguir reduzir o custo, obviamente sua margem não vai ficar a melhor de todas nessa ocasião, porque o ideal mesmo é fazer a importação para o país que você vai trabalhar e fazer esse processo de full. Mas dessa maneira já funciona muito bem, você já consegue reduzir o custo e já fica muito mais ágil o processo de envio. Você consegue fazer o envio muito mais rápido. E, uma dica que eu tenho que falar e que eu não vejo nenhum guru de dropshipping falando disso. Quando você chega nessa etapa do full na Europa, aqui tem um ouro muito grande, porque você já não começa mais, você está construindo uma marca, você não começa mais a apenas vender no seu site próprio, mas você pode expandir para os marketplaces. Imagina, você faz importação para o teu full da tua marca própria, ou do teu site próprio, lá você pode fazer envio para a Amazon, né? E você também pode fazer importação direto para o fulfillment da Amazon no teu país, cara. Então você vai conseguir expandir seus canais de aquisição, né? E além de que você vai conseguir trabalhar com o TikTok Shop desse jeito. Desse jeito fica muito melhor para você trabalhar o TikTok Shop que está bombando lá fora. Então tem um ouro muito grande aqui. Aqui dá para você construir uma empresa bilionária. Não é impossível.
Quando você utiliza todo esse processo, você está construindo uma empresa de verdade, com valor de verdade, que o mercado enxerga que tem valor. Então, resumindo, qual que é a ideia aqui? O dropshipping ele vai precisar te frustrar e você precisa entender que o dropshipping não é o modelo de negócio, mas ele é um momento de você conseguir testar e aprender sobre um produto. Entender se esse produto é validado ou não. Então, se você gostou do vídeo, cara, deixa o like e compartilha com aquele teu amigo que também faz drop, tá?